Olá você. Você já observou na palavra de Deus que nós temos a palavra mundo e que essa palavra mundo, não sei se você já observou, ela tem três sentidos que talvez às vezes até fazemos confusão, certo? Essa palavra mundo na nossa linguagem aqui portuguesa, ela se chama polissêmica, que é uma palavra que tem vários sentidos. Vou dar um exemplo para você. Manga. Manga, nós temos manga como fruta, nós temos manga da camisa, nós temos o termo chuva de manga, né, quando está chovendo, né, é uma chuva específica e se utiliza esse termo. Então você pode ver que a mesma coisa, a palavra mundo, ela também tem esse ato polissêmico. Ela tem três situações, tem três significados. E eu queria deixar aqui para você o seguinte, olha só. O primeiro significado de mundo, na palavra de Deus, que eu queria deixar é o seguinte, está em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 31. Você vai ver ali o mundo como criação. Ali vai estar falando, a apresentação de Gênesis ali, é o mundo como criação. Deus criou tudo, tal, cosmos, né? Fauna, flora, tudo o que vem além dele é criação dele. Então, ali em Gênesis capítulo 1, parte do capítulo 2 vai falar sobre a criação de Deus. Então, o mundo como criação. E no Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 31, diz o seguinte, olha só. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. No sexto dia, Deus ele conclui toda a sua criação, certo? E ele olha, ele vê aquilo ali, ele fala que tudo era muito bom. Não perfeito, mas tudo muito bom. E justamente aqui, quando ele fala essa situação, nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17, que diz o seguinte, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você pode ver o que? Deus ele cria, certo? Ele vai criando de uma forma progressiva até chegar ao sexto dia, onde ele conclui a criação com o homem, certo? E que você pode ver que aqui no capítulo 2, onde eu acabei de ler aqui 15 e 17, ele diz o seguinte, ele fala que toda árvore do jardim poderá comer livremente, somente a da árvore do conhecimento do bem e do mal que não. Então o que acontece? Então tudo que era bom e ideal para a subsistência do ser humano de Adão e Eva estava próximo de Adão e Eva. Estava de livre acesso para Adão e Eva, eles consumirem para Adão e Eva viverem ali em harmonia diante de Deus. Só tinha uma ressalva em relação à árvore do bem e do mal. Eu não quero entrar nessa situação agora, tá? Mas eu queria somente deixar o quê? Que no mundo como criação, tudo é bom, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, certo? Tudo foi muito bom. E que Deus, ele deu um pequeno limite, mas que toda a amplitude dessa criação poderia ser absorvida pelo homem, poderia ser consumida, poderia ser o homem se envolver com toda a criação. É o que nós podemos fazer hoje, nós podemos contemplar essa criação, né? A criação de Deus, podemos contemplar, podemos, como se diz, dar louvor, agradecer, né? E também aproveitar também da criação, né? Momentos de lazer, momentos de viagem, momentos de conhecer algo, né? Como muitas vezes as pessoas saem para conhecer lugares exóticos, lugares da natureza, aonde você vê piamente ali a criação de Deus, né? Isso não é errado, isso é bom, certo? Para nós contemplarmos, entendermos a criação, ela foi algo boa e agradável e desejável de Deus, né? Então, num conceito ali conforme Gênesis 1:31, Deus ele em relação à criação, ele vê que tudo é bom, como eu acabei de dizer para vocês, né? E que essa criação nós podemos até contemplar e testificar a existência de Deus.
Em Salmo 19:1, olha o que diz Salmo 19:1: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, olha só, a criação, ela mostra a grandeza, ela mostra que houve alguém que criou e que esse ser é Deus. Romanos 1:20 diz o seguinte, ó, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem que inexcusáveis. Então quer dizer o que? A criação, ela testifica da existência de Deus, de que ela não veio do nada, mas sim ela veio o quê? Da vontade e do interesse de Deus em criar. Então, o que podemos observar em relação à criação também? Que toda criação, você pode ver que toda criação, ela não depende do homem para subsistir. Você pode ver isso. A fauna não depende do homem, não precisa do homem. A flora não precisa do homem, certo? Agora o homem precisa de tudo. Ele precisa da fauna, precisa da flora, ele precisa do cosmo, dos luzeiros, do sol, da lua para governar, para guiar os dias. Então você pode ver, e por isso que Deus ele cria o homem justamente no último dia, o que após ele criar tudo aquilo que faria parte da subsistência dele, né? Lembrando daquela pequena limitação, né? Então tudo ele teria foi criado justamente assim para auxiliar o homem, para que pudesse fazer parte da subsistência do homem. E você pode ver que a criação ela não precisa do homem em nada, não precisa do homem em nada. Então, porém, o homem ele é totalmente dependente de Deus e também da sua criação, para sua sobrevivência, né? Ou seja, né, em relação à alimentação, vestir, né, a uma série de coisas, né, saúde, tudo ele depende. O homem ele é dependente de tudo isso. Então, por isso que o homem ele é o último, né? Ele é o último elemento ali da criação. Então, Deus, em amor, cria ele em último instante, justamente para viver, para gozar, né, dessa criação. Então, todas as coisas, em João 1:3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas. Então, toda a criação, aqui no caso está falando, ela foi feita em relação a Jesus, porque Jesus existe. As coisas não foram feitas porque o homem existe. Muito pelo contrário, em graça e amor, Deus criou ele no último dia para usufruir de tudo aquilo que serviria como subsistência para ele. Mas ele também entra nessa situação. Ele foi criado porque Jesus existe, certo? O homem não é o centro do universo. Romanos 11:16 diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui se referindo a Jesus também. Então, tudo que foi criado por ele, para ele, é que foram feitas as coisas. Eu, você, né? A fauna, a flora, o cosmos, tudo que vem além de Deus foi criado justamente porque Jesus existe. Colossenses 1:16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui para Jesus também. Então, o mundo como criação, ele foi projetado em primeiro lugar, porque Jesus existe. E também o que acontece? Esse mundo ele foi projetado para dar subsistência à vida humana. Então você pode ver que se existimos é porque Jesus existe. E em graça Deus fez tudo para a nossa subsistência. Tudo aquilo que é bom e agradável, ele fez na criação para que nós possamos usufruir, para que nós possamos assim viver em harmonia com a natureza, com a criação. Outra palavra que eu queria deixar aqui para vocês aqui, a questão é o seguinte: outro sentido da palavra mundo está em João 3,16. E diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no caso, a palavra mundo, ela já vai referida a pessoas, a seres humanos. Tá? Então as pessoas, então Deus ele ama as pessoas que ele criou, certo? Que faz parte dessa criação. Ele ama essas pessoas.
E em 1 Timóteo 2, verso 3 e 5 diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vocês viram? Então, tudo foi feito por ele, inclusive aqui nesse mundo como criação, como seres humanos, né? Depende de Deus, é totalmente dependente de Deus. E para que possa, voltando lá em Gênesis 3, 3,16, né, para que possa ter a vida eterna, é necessário ter Jesus, precisa ter Jesus, que Jesus é que realmente é o centro de tudo. Tudo foi criado por Ele e não pela raça humana. A raça humana foi a agraciada em ser criada por Deus e ter ainda essa situação de receber a vida eterna, né? A vida eterna, que lá no Éden também, quando nós olhamos Adão e Eva, eles caem no pecado. Aqui no caso, Deus ele pega, ele continua falando, olha, eu amo o mundo, eu amo as pessoas, então eu enviei, né? Eu estou enviando o meu Filho amado para que possa assim reverter esse quadro de destituição de graça. Então, o interesse de Deus em salvar os seres humanos, no caso, tirar do contexto de destituídos de sua glória, você pode encontrar, a primeira vez que nós vamos encontrar é em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, isso você pode ver que Deus ele tem a vontade, ele tem um mundo como criação, ele tem um mundo como pessoas, certo? A palavra de Deus traz isso para nós bem claro, como pessoas. Em Romanos 3, 23 e 24 é o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, Deus cria, o homem peca, ele ama o mundo, no caso, nessa situação aqui, o mundo aqui como pessoas, ele envia o seu Filho amado, certo? Para resgatar, para restituir, para instituir homens pecadores na glória de Deus. Então, em João capítulo 1, verso 29, também diz o seguinte, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. Então você pode ver, Deus ele cria, ele tem um mundo, a palavra de Deus, nós temos a palavra mundo como criação, aqui nós vemos como parte da criação, no caso específico, as pessoas, certo? E que Deus ele ama e que ele quer salvar. A terceira situação aqui da palavra mundo é o mundo como sistema. Aqui no caso, esse mundo, nós vemos que o mundo como criação ele é bom, ele é desejável aos olhos de Deus. O mundo como pessoas, ele é Deus quer salvar. E aqui no caso, o mundo como sistema. Olha só, 1 João 2, 15 e 17 que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo como sistema. Aqui, João, ele não está dizendo que nós devemos reprovar o mundo como pessoas e como criação. Pelo contrário, o mundo aqui é o sistema. O sistema. E que esse sistema, ele é regido pela corrupção do coração humano. Tanto que você vai ver em Jeremias 17, versículo 9 e 10, que diz o seguinte, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Para vocês verem aqui, o mundo como sistema, ele é reprovável, ele é intragável para Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Com tudo que o mundo tem oferecido, com tudo que o mundo tem como sistema nos tentado direcionar e afastar daquilo que é vontade de Deus.
nós nos tornarmos reprovável para Deus, justamente por estarmos andando conforme o sistema mundano. Provérbios 12, 20 diz o seguinte: o engano enche o coração de todos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem o quê? A paz. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. Temos que tomar cuidado com o que nós estamos envolvidos neste mundo. O mundo como criação, voltando de novo, ele é bom. Você pode viajar, você pode se envolver, você pode tomar um banho na cachoeira, contemplar uma cachoeira, você pode subir uma montanha, você pode ir num lugar frio que tenha neve, num lugar que tenha calor, ir num deserto, você pode contemplar tudo isso, não tem problema, porque esse aqui é o mundo criação, ele é bom. Agora, o mundo sistema é que nós temos que tomar cuidado. Inclusive, os Romanos 12, verso 2 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, logo que ele adverte: e não vos conformeis com este mundo. Com este mundo o quê? Com esse sistema. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se conforme com esse sistema, já que você tem uma mente renovada, já que você tem o Espírito Santo que direciona você, não se conforme com esse sistema. Contemple a natureza, contemple a criação de Deus e agradeça. Louvem a Deus por isso. Exalte o nome de Deus por isso. Ame as pessoas assim como Deus ama. O mundo como pessoas, mas o mundo como sistema. Saiam fora. Se liberte. Saiam desse sistema. O apóstolo ele nos adverte para não conformarmos com este mundo, com este século, com esse sistema. Não nos conformar com o mundo como criação e não como o mundo como pessoas, mas sim com o mundo como sistema. Esse sistema político que nós temos, que é pura corrupção. O sistema religioso também corrupto, antropocentrista, narcisista, hedonista. A educação, onde nós vemos as doutrinações, onde nós vamos ver local onde é para meramente passar conhecimentos intelectuais, nós vamos ver pessoas passando doutrinações, quer seja de cunho religioso, quer seja de cunho político, ideologias, coisas que não devem fazer parte da educação das nossas crianças. Esse é um mundo que ele tem um sistema totalmente reprovável diante de Deus, e inclusive até na religião corrompida, uma religião antropocentrista, aonde o homem é o centro, onde eu acabei de falar para vocês que o homem não é o centro é Jesus. Tudo foi feito porque Jesus existe, e não foi feito para que o homem viesse à existência, mas sim porque Jesus existe. Uma vez existindo, então que o homem também passou a existir. Ele fez parte da criação e Deus viu que era o quê? Muito bom. Não ter criado somente o homem, mas toda a criação era o quê? Muito boa. E o homem estava envolvido nisso também. E tanto que o quê? Que Deus depois ele vem e ele fala o quê? Em Gênesis, em João 3,16, que ele ama o mundo. Aí já é uma parte mais específica. As pessoas, ele ama as pessoas. Por isso que ele quer salvar. Ele deseja que todos sejam salvos. Assim como eu, como você, ou outros que ainda precisam da salvação. Então não se envolva com esse mundo, com esse sistema mundano. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vem contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que não é, que vai de encontro, que vai totalmente contrário àquilo que nós aprendemos com o Senhor, o que temos a capacidade de aprender com o Senhor, nós temos que deixar fora. Como o apóstolo Paulo falou, não nos conformar com esse sistema. Não nos conformar, mas sim pela renovação da nossa mente, a mente renovada através do Espírito Santo que existe em nós, né? Hoje que existe na igreja, nos discípulos do Senhor. Em 2 Timóteo 4,10 diz o seguinte: ó, pois Demas, amando este mundo. Que mundo? O mundo como criação? O mundo como pessoas? Não, o mundo como sistema. Abandonou-me e foi para Tessalônica. Então Demas, aqui é o apóstolo Paulo falando, Demas, ele começou a amar esse sistema mundano, se envolver com isso, que ele foi tragado por esse sistema mundano. E aí ele foi o quê? Para Tessalônica. Crescente, ele foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Olha só, cada um fugiu, cada um foi para um lado, né? Totalmente diferente. Então você pode ver aqui esse sistema, né?
Nós temos que tomar cuidado. E o hedonismo religioso, hoje, ele está à flor da pele. O hedonismo religioso é fazer o que é fazer somente o que eu quero e não o que Deus quer. A minha vontade que deve prevalecer, a minha vontade que deve ser preservada, se Deus quiser que se enquadre na minha vontade, e eu não devo se enquadrar na vontade dele. Isso é o hedonismo. E que isso está muito forte dentro da casa de Deus. Nós podemos ver essas pessoas que têm, infelizmente, esse conceito, têm essa prática hoje no coração. Então fique atento, fique atento. Aqui nós podemos ver três, né, situações de uma única palavra, de uma única palavra dentro da Bíblia. A palavra mundo. No caso, o mundo como criação é bom, é muito bom. O mundo como pessoas, nós devemos amar assim como Deus amou. O mundo como sistema, nós devemos odiar, rechaçar, deixar de lado, assim como Deus também não ama, não e odeia e não aceita que nós venhamos a seguir e a nos dobrar diante desse sistema mundano. Que você possa refletir nisso, que você possa pensar, que espero que isso possa trazer mais luz, né, na sua espiritualidade, que venha somar na sua espiritualidade também. Mais conhecimento também, né, para que você possa, assim, viver e saber como se posicionar diante deste mundo, aqui nesse local onde você vive, onde você habita, certo? Então, que Deus abençoe você e que a paz de Cristo esteja em seu coração.